Tá com dúvida em como construir o seu indicador de desempenho? Fica nesse vídeo que a gente vai conversar sobre isso. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Construindo a Qualidade. Eu sou o Rodolfo Paludeto e vou demonstrar, não sei se demonstrar, vou compartilhar com você aqui uma forma ou a forma com que eu utilizo para construir os indicadores de desempenho dos meus processos, enfim, dos meus clientes, para auxiliar nesse processo, nessa estruturação dessa ferramenta tão importante. Não vou dizer nem só como ferramenta, mas sim como nesse guia, esse direcionador para as nossas tomadas de decisões e que são fundamentais para a gestão de qualquer negócio, tá? Mas antes, para não iniciar o vídeo sem pedir aqui que você, se você gostar do conteúdo, que você deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe a sua dúvida ou a sua reclamação, enfim. É importante para nós demais o seu feedback, o seu retorno diante dos nossos conteúdos, da forma como que a gente está fazendo, para facilitar e também para nos aproximar um pouquinho, beleza? Então a gente vai falar sobre indicador de desempenho, ferramenta de qualidade, ferramenta para construir a qualidade no seu processo, na sua gestão, enfim, no desenvolvimento do seu dia a dia. Eu vou trocar aqui a nossa tela, fiz um mapinha mental aqui para facilitar um pouquinho na nossa interpretação, tá? Eu vou falar da construção do indicador de desempenho dividindo em 6 tópicos, tá? Uma parte de introdução, depois a estrutura dos indicadores. Vou falar aqui dos tipos de indicadores, o como definir uma meta como etapa importante, também como montar o seu indicador, né? A estrutura básica na sua formação e, não menos importante, a análise do indicador. Isso é fundamental. Não adianta só você ter o indicador, mas não utilizar ele para tomada de decisão. Então a gente tem que analisar e tomar decisão, enfim, planejar ações para desenvolver o nosso trabalho, desenvolver o nosso dia a dia, nos nossos produtos, os nossos processos, a nossa organização como um todo, tá? Então aqui nessa parte de introdução, eu preciso que fique muito bem claro o que são indicadores, né? Às vezes a gente tem um pouco de dúvida em, mas será que é indicador? O que é indicador realmente? Então, a gente precisa entender que indicador nada mais é do que uma ferramenta fundamental para a gestão do nosso negócio, tá? Eu até coloquei uma frase aqui do Deming que eu gosto muito e que representa muito o que eu acredito. Então, não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia, tá? Então, indicador nada mais é do que a medição de um processo, de um produto, de um sistema, de uma organização como um todo, com o único objetivo, se gerenciar. Né? Gerenciar nada mais é do que analisar, tomar ações, fazer com que, a partir desses recursos, os objetivos sejam atingidos. Tá? Gerenciar nada mais é do que isso. Então, indicadores, ferramenta básica para me aproximar dessa gestão, tá? Para me aproximar desse processo gerencial. Então, levando como base que indicadores são isso, eu queria contextualizar onde que eu utilizo indicador. Então, para que eu utilizo indicador no meu dia a dia? Eu vou até mudar aqui a tela para ficar mais perto de você. Então, quando a gente fala em gestão, quando a gente fala em organização, quando a gente fala em empresa, precisa gerar resultado, que precisa agregar valor, que precisa cumprir com seus objetivos, com seus compromissos, precisa ter o retorno, gerar retorno, né? A gente precisa ter informações para que a gente consiga direcionar o nosso caminho, gerenciar, né, o nosso processo e assim por diante. Então, o indicador nada é uma ferramenta fundamental que vai servir para gerenciar aquilo que eu atinjo, mas aquilo que eu faço diariamente, tá? A gente vai entender melhor o que é isso, mas não é somente aquilo que eu conquisto, mas assim aquilo que eu executo. São gerenciados por indicadores e tem um papel fundamental, tá? Muitas vezes a gente toma decisões por achismos e achismos não nos leva ou não nos levam a lugar algum, tá? Informações relacionadas, né? Os indicadores são ou é a melhor forma de a gente entender a nossa situação para tomar decisões adequadamente, tá? Então, contextualizando indicadores, a gente vai utilizar para tudo no dia a dia,
das nossas organizações não é um papel colado na parede, não é um radarzinho somente, um número jogado, tá? Indicadores são guias, são direcionadores para tomada de decisões, independente do momento, mas sim deve ser utilizado, tá? Depois que a gente enxerga ou entende que o indicador é isso tudo, a gente precisa entender a sua estrutura, tá? Ou como estruturar um indicador. O indicador ele é composto por dados e informações, tá? Mas um dado nada mais é do que um número sozinho. Quantidade vendida, um número sozinho. Ou na verdade, deixa eu corrigir. Hoje fiz uma venda de R$100. R$100 é um número sozinho. Quantidade vendida no dia, quantidade vendida no mês, ou seja, a soma dessas vendas é uma informação, tá? Preste atenção. Um dado aleatório é somente um dado. Uma venda é somente um dado. O conjunto de vendas no mês é uma informação, tá? Um indicador é a relação de uma informação com outra informação. Por exemplo, o índice de lucratividade. Isso é um indicador que ele vai utilizar a informação do total faturado relacionada com o total que sobrou, o total de lucro da empresa. Então, a relação entre o lucro e o faturado me dá um índice de lucratividade. Então, simplesmente pegar um pelo outro e multiplicar por 100 para chegar em porcentagem. Isso são indicadores, tá? Um número sozinho é um dado, um conjunto de dados é uma informação e a relação de uma informação com outra informação é um indicador. Eu tenho um treinamento que vai detalhar um pouquinho mais sobre essa construção, essa estruturação do indicador. Se você ficou com qualquer dúvida, eu vou deixar o link aqui embaixo. É um treinamento muito simples, inclusive nesse primeiro mês de lançamento da nossa plataforma na Construindo a Qualidade, Paulo Deto Gestão Empresarial. Esse curso está gratuito, então é só você clicar no link, se matricular, que você vai receber essa informação de uma maneira mais detalhada, vai receber formulários, ferramentas que vão facilitar nesse processo. Então é importante entender isso tudo. Depois, eu gostaria de dividir ou entender que existem alguns tipos de indicadores, né? Normalmente, a gente divide entre indicador de resultado e indicador de esforço. O resultado só é alcançado a partir do esforço, tá? E não necessariamente que tem um esforço para cada resultado. Pode ser que eu tenha 4, 5 esforços para um resultado e um mesmo esforço pode impactar em outro resultado e assim por diante, tá? Então, a gente precisa entender que o indicador de resultado é a consequência do esforço. Ele pode estar ligado a um processo ou a organização como um todo e normalmente possui uma meta a ser alcançada em um determinado período, por exemplo, o índice de lucratividade, a quantidade de reclamações e outros tantos por aí. E o esforço é a causa, tá? É a origem. Ele é constituído a partir do resultado, ou seja, olha, para atingir o índice de lucratividade, o que eu preciso fazer? Quais são os meus esforços? E aí eu vou baseando esses esforços na minha rotina do dia. Então, para ter mais lucro, eu vou precisar vender mais. Para vender mais, eu vou precisar prospectar mais clientes. E prospectar clientes eu consigo dividir. Olha, você tem uma meta diária de 100 novas prospecções. Então, essa meta diária é o seu esforço. Cumprir com essa meta diária depende da sua vontade, tá? Única e exclusivamente. Então, se você vendeu, ou prospectou, a sua prospectar tem a ver com o seu esforço. Vender ou o resultado em si, a lucratividade, não necessariamente com um esforço, tá? Não necessariamente com a sua vontade. Isso é importante entender. Então, o meu esforço baseado na vontade, o resultado talvez de um conjunto de fatores, beleza? E aí a gente estrutura ou indicadores de esforço ou indicadores de resultado, né? Na verdade, os dois tipos existem em diversos processos, em diversos sistemas, tá? Aí a meta, como é que eu estruturo, como é que eu defino a minha meta? Eu sempre digo que meta não pode aparecer do nada. Sempre ela tem que ser baseada em um histórico. Senão, eu não tenho como mensurar, tá? Então a minha meta é baseada no meu histórico. Ela precisa ser ousada, mas não pode ser impossível, tá? Ela não pode ser fácil demais e nem difícil demais. Sendo fácil, ela vai desmotivar. Sendo difícil, ela também vai desmotivar. Então, eu tenho que achar o equilíbrio, beleza? E
A diferença entre definir uma meta para o indicador de resultado com relação ao esforço é a seguinte: o resultado é definido com base na minha estratégia, no meu objetivo, obviamente pensando no meu histórico. O esforço, ele é derivado a partir do meu resultado. Eu preciso ter essa taxa de lucratividade, então eu vou desdobrar essa lucratividade nos meus esforços para que eu consiga alcançar isso e conquistando isso diariamente, né, um pouquinho de cada vez. E o mais importante de tudo, uma meta precisa ser definida com no mínimo 3 informações: o que deve ser feito, quando deve ser feito e quanto deve ser feito, tá? Então, por exemplo, fazer 100 ligações por dia, elevar o índice de lucratividade até X para X até dezembro de 2022, por exemplo. Então, tem que estar muito bem claro o que eu vou fazer, quando eu vou concluir e o quanto eu tenho que alcançar, o quanto eu quero alcançar. Então é assim que a gente define a nossa meta, tá? E aí depois eu vou montar o meu indicador. Quando eu for montar, pode ser um gráfico, pode ser uma tabela, pode ser, enfim, depende da forma com que eu vou fazer isso, mas ele sempre tem que ter o nome, né, a identidade dele, o seu objetivo, né, o que eu vou fazer, quando e quanto, quem é o responsável, né? É importante deixar isso bem claro. Qual é a periodicidade de verificação? Pode ser que eu tenha um indicador que ele vai ser coletado bimestralmente, semestralmente. Pode ser que eu tenha um indicador que ele vai ser coletado mensalmente, mas ele vai ser analisado só trimestralmente ou semestralmente. Essa periodicidade é fundamental. A conta, né, ou como eu vou calcular esse indicador, né, a relação de um pelo outro, isso é importante. Como eu vou coletar? Você vai coletar através do relatório A, do relatório B e assim por diante. E se ele tem outros vínculos, se esse indicador é de esforço ou de resultado, que ele vai impactar nesse ou naquele e assim por diante, eu sempre gosto de deixar isso bem claro, tá? E como analisar um indicador, por último, não poderia ser diferente, a gente precisa utilizar essa informação de uma maneira assertiva, né, e para tomada de decisões realmente, tá? E não poderia ficar sem análise. Não adianta só eu medir, eu tenho que realmente ter uma análise em si. Analisar não significa olhar para o indicador. Analisar significa entender e tomar ações, beleza? Então, se eu tenho um indicador de resultado e um indicador de esforço que estão dentro da meta, perfeito, a análise está feita já, tá ok, não preciso fazer nada, só manter as atividades e as ações do jeito que estão. Se o resultado e o esforço estão fora da meta, eu tive uma falha gerencial porque eu não cumpri com o esforço que eu tinha planejado. Isso é importante. Se eu definir que eu tenho que ter um esforço diário, semanal, mensal, que tem que ser cumprido, e somente a partir desse esforço que o meu resultado vai ser atingido, então eu tenho que cumprir que ele aconteça. Por isso que eu tenho que acompanhar diariamente. Não adianta deixar no final do mês, né? Então eu preciso cuidar de uma maneira adequada com relação a isso. Agora, se o meu indicador de resultado está fora e o esforço está dentro da meta, então houve uma falha estrutural. Eu não constituí ou não construí o meu indicador da forma adequada, porque a quantidade de esforço que eu estou tendo não é suficiente para que eu gere resultado. Então eu tenho que melhorar o indicador, modificar a meta, ou talvez os recursos que eu tenho não são suficientes e assim por diante. Tá vendo como é simples? Tá vendo como às vezes a gente constrói um monstro ou acha que é algo complexo, e muito pelo contrário, né? Gestão precisa ser simples, gestão precisa ser o mais fácil possível, né? Não existe qualidade muito complexa que não te aproxima, ao invés de aproximar, te distancia do seu objetivo, tá? Espero que tenha ficado claro. Quero lembrar mais uma vez que eu deixei aqui embaixo o link de como entender de uma maneira mais estruturada, com exemplos práticos. Inclusive, vou deixar um vídeo linkado aqui com um exemplo que eu montei um indicador, uma parte desse treinamento também, o construindo o indicador de desempenho, que pode te auxiliar, tá? Então, esse treinamento está gratuito, válido por 30 dias depois do lançamento da nossa plataforma. Então aproveita a oportunidade, tenho certeza que você não vai se arrepender. Além disso, você vai ter o meu contato, enfim, a gente vai poder trocar experiências de uma maneira bem legal e onde todo mundo vai sair ganhando, tenho certeza, tá? Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, se você gostou, peço que você se inscreva no nosso canal, que você deixe o seu like, compartilhe o vídeo com alguém que você acha que tem que ir assistir também, deixa a sua dúvida, enfim. Juntos a gente pode construir a qualidade de uma maneira assertiva, tá? Eu fico por aqui, nos vemos na próxima.